Bom dia, amigos e amigas das redes sociais, amigos e amigas internautas. Agora 9 horas e 45 minutos dessa manhã do dia 31 de outubro de 2018. Vou pedir aqueles 2 minutinhos aí sagrados nossos, só para fazer aqui os convites para os grupos. Então fiquem comigo que nós já iremos startar, já vamos começar aí o nosso abertura do mercado, ok? Então fiquem comigo, só fazendo os convites aqui, que a gente inicie os nossos trabalhos aqui. 2 minutinhos, 9h47, a gente bate o martelo aqui para começar. Então vamos lá. A galera vai chegando, vai adentrando. Estou pedindo 2 minutinhos aí a vocês, só para que eu faça os convites. Mais 1 minutinho, galera. Bom dia, Michael! Bem-vindo aí ao Abertura, campeão! Só mais 1 minutinho aí pra gente iniciar, né? Começar aqui o nosso Abertura, galera. Então, só mais 1 minutinho pra gente startar aqui às 9h47, bonitinho. Vamos lá. Beleza. Agora sim, vamos lá, vamos iniciar. Saudação clássica aqui. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília, do dia 31 de outubro de 2018. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo à abertura do mercado. Beijo no seu coração. A gente aqui vai falar hoje de abertura. O meu nome é Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money, e venho trazer para vocês aqui as informações relevantes, quentinhas, relativas ao mercado. Vamos falar aqui de balanços de empresas, vamos falar das commodities, vamos falar de cenário externo com parte das bolsas mundiais. Vamos aqui abordar a parte gráfica dos mercados, as notícias relativas aí ao pós-eleições, a economia, os balanços que tem a sair no dia de hoje. Hoje a gente já teve fechamento de mês aí nos mercados asiáticos. Vamos abordar esses temas aqui todos para vocês. Resumidamente, sem guerre-guerre, sem gráfico plotado na tela, sem aquela doideira toda, sem fogos de artifício, diretamente eu e você a partir de agora, beleza? Então eu pedi para que você encaminhe para pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo, amplie essa jornada de educação financeira e investimentos que nós aqui da Mais Money começamos. Eu serei muito grato se você fazer isso, e com certeza as pessoas próximas que receberem esse compartilhamento também vão ser, porque vão aprender um pouco mais aí de renda variável, além da renda fixa e de todas as dicas que a gente passa a respeito de educação financeira na nossa página do Facebook, na Mais Money. Ok, galera? E eu aqui fazendo e contribuindo a minha parte de economista e educador financeiro. Vamos iniciar então, sem mais delongas, vamos diretamente aqui aos números. E galera, eles não mentem. Faltando 11 minutinhos para a gente abrir, estamos com nossos índices futuros, tanto o mini índice quanto o índice cheio, a mais 1,03% de alta, demonstrando aí continuidade do fluxo que se iniciou ontem positivo. Agora vamos ver se a gente consegue, né, que aí entra a grande barreira, né? A gente já deve, de cara, já partir para cima e romper os 87.300 pontos.
que era a primeira resistência que nós tínhamos de Ibovespa, rompido essa barreira que não vai ser tão difícil, a gente está falando de 1% de alta, ou seja, 800 pontos. Acima disso a gente já vai ficar em 87.500, nessa região. E a gente vai, obviamente, aí, se der continuidade nesse processo de alta da abertura, encaminhar, engatilhar a ida rumo ao topo histórico recente da nossa bolsa, que foi na região de 88.377 pontos. Atingindo esse nível, Márcio, o que a gente vai fazer? O que vai ser daí por diante, galera? Se a gente bater esse nível, a gente vai ganhar pressão, obviamente, principalmente se a gente romper de compra, vai ser o segundo toque, o terceiro toque que a gente vai dar em toda a história, praticamente seguido. Lembrando que o último toque que nós demos nessa região de 88.300 pontos foi lá em fevereiro, quando a gente rompeu as máximas e atingiu o pico histórico. Caiu de fevereiro, descemos a ladeira até 69 mil pontos, ali quando o caldo engrossou em junho, recuperamos esse fôlego, atingimos esse pico, depois que a gente atingiu, o que a gente fez? Demos uma caída, ficamos rateando agora recentemente, e aí ganhamos o fôlego no pregão de ontem para recuperar essa pressão. E sendo, a gente caminha aí para 89 mil, depois ali a região de 90 mil pontos, que é uma barreira fortíssima, psicológica. A gente não tem registros, porque nunca chegou nesse nível, mas é uma barreira psicológica forte. Se a gente romper essa região de 90 mil, aí a gente começa a entrar em um outro campo, aí começa a briga pelos 100 mil pontos, que podem ser atingidos rapidamente, ou a gente pode ter um novo zigue-zague, realizações, sobe um pouco, desce um pouco, e aí vai ser muito diretamente movido às notícias pós-eleição, pós-Bolsonaro eleito presidente. E as notícias aí, os catalisadores principais, os gatilhos para fazer essa bolsa atingir todos esses níveis de alta, são o fluxo positivo de notícias que está acontecendo agora. Ele tendo continuidade, ou seja, dando progresso, dando evolução a essas notícias, com questão de reforma da Previdência realmente ocorrendo esse ano, o Banco Central com mais autonomia, como já vem sendo dito, a questão diretamente desse super ministério de economia que está englobando planejamento, desenvolvimento, fazenda e comércio, que está deixando aí os mercados bem empolgados com essa enxugada, na verdade, a questão de agricultura e meio ambiente sendo unidos e as autonomias relativas ao Banco Central, perspectivas positivas aí que vêm sendo executadas, tanto que foi até ignorado a questão da definição da taxa de juros da economia brasileira, definida pelo Copom, a taxa Selic, ela vai ser definida hoje, galera. Só para dar uma lembrança, assim como quem não quer nada. Mas não vai ter nenhuma mudança, é o consenso de mercado que ela se mantenha em 6,5% ao ano. E essa taxa que remunera aí a maioria dos fundos de renda fixa, eles buscam atingir, aí, óbvio, né, tem as suas taxas, tem os seus custos, e podem ficar melhores do que 6,5 ou abaixo, mas é como se fosse uma referência, ou seja, está falando aí de uma taxa de juros para os títulos, né, para rendas fixas em geral, tanto pré quanto pós, rentabilizando esse número que a gente considera aí, já vem sempre comentando, que é muito baixo. A gente está falando de uma inflação desse ano que está girando, para 2018 fechar nessa casa de 4,40%, 4,5%, sobra aí na faixa de 2% líquido de rentabilidade para você. Isso só com relação à inflação, fora os custos que você tem, o imposto de renda, as taxas, isso diminui muito aí a rentabilidade real do seu investimento. Então, não tem jeito. A grande maioria começa a olhar o mercado de renda variável como uma alternativa a rentabilizar os investimentos, a fazer um planejamento de longo prazo. E eu digo, quanto antes melhor. Não, quanto mais você estiver preparado, mais ciente do quanto você quer atingir de renda, de quais seus objetivos para estar no mercado de ações, melhor será para você. Então, o que eu digo aqui é: renda variável é bom com planejamento, com controle emocional, com suporte, principalmente de profissionais que possam lhe orientar se você não detém conhecimento e nem tempo para isso. Se você detém conhecimento e tempo, beleza, vamos trocar aqui nossas experiências. Se você não tem,
Fique aqui conosco, absorva esse conteúdo e a gente vai junto aí nessa caminhada, e você pode ampliar isso porque eu trabalho com meus investidores mais aí durante o pregão, orientando, passando as operações, quando o mercado oferece as oportunidades com relação risco-retorno atrativo, que eu sempre bato nessa tecla. Você não precisa operar todo dia e loucamente, mas operar de maneira mais assertiva, produzindo mais acerto do que erros. Essa é a nossa meta. Beleza, galera? Então, Ibovespa, a gente já tem aí campo marcado, bem delineado com relação ao que pode atingir para cima, campos de baixo, se o mercado realizar, como foi aquela loucura da segunda-feira, a gente vai ter suporte, obviamente, após essa subida de abertura, para voltar em 86.800, depois, principalmente 87.300, 86.800, 86.200 pontos, e depois dessa barreira a gente vai buscar aí 85.800, tudo muito curtinho, 85.000, 84.200, e aí é onde a gente vai começar realmente a definir se vai se manter nesse canal de alta de curto prazo ou não, que é onde vai estar alojado a média de 20 períodos, está em 84.300, ou seja, essa região de 84.000, de 85 a 84.200 é uma região de suporte importante que o Ibovespa vai brigar para sustentar. Se vir a perder, aí o caldo engrossa um pouco, ou seja, questões de reforma da Previdência não acontecendo no tempo que se espera, ou seja, ainda esse ano, algum tipo de imbróglio com a questão da Câmara, Rodrigo Maia, Eunício, a questão do Senado, se houver alguma antipatia ou algum conflito, isso pode afetar aí os nossos mercados diretamente. Beleza, galera? Então, essas aí são as informações para que vocês já fiquem antenados com o cenário eleitoral, o que ele pode influenciar, o cenário pós-eleitoral, vamos ser bem sinceros. Agora, com relação aos mercados internacionais, a quantas anda os mercados lá fora, eu digo que pelo S&P 500 VIX, pelo índice do medo, já vai dar para você ter uma ideia. E ele está caindo 6,08%, o índice do medo. E esse índice do medo, ele reflete literalmente, quanto mais ele cai, mais propensão à entrada de recursos no mercado de capitais mundial. Os emergentes acabam sendo beneficiados com isso e nós somos um. E quanto mais sobe esse índice S&P 500 VIX, esse índice do medo, mais aversão a risco você tem nos mercados globais, ou seja, menos entrada de capital. Então, como está caindo e caindo 6% nesse momento, temos fluxo positivo para as bolsas mundiais. E aí a gente vai para o reflexo diretamente nos mercados, falando agora dos mercados norte-americanos, a quantas anda por lá, os índices futuros de lá, o Dow 30 mais 0,95% de alta, S&P 500 1,05% de alta e Nasdaq 1,61% de alta. Lembrando que as bolsas de lá abrem somente 10 horas e 30 minutos. Faltam aí 32 minutos para abrir por lá, mas os índices futuros já demonstram que vamos ter altas boas no fechamento do mês por lá. Com relação à Europa, a gente tem o DAX da Alemanha a 1,20 de alta nesse momento, CAC 40 da França 2,24 e FTSE 100 da Inglaterra 1,55. O Eurostoxx 50, que eu sempre comento aqui como um conglomerado das 50 maiores ações da União Europeia e na minha visão, uma média das bolsas europeias, ele está subindo 1,5%, ou seja, o mercado aí comum europeu está dando uma subida boa. Isso acaba influenciando também a gente a dar uma sustentada, se não houver nenhuma azedada de notícia ao longo do dia. Com relação aos mercados asiáticos, Nikkei 225 no Japão fechou a 0,17 de baixa, Hang Seng Hong Kong fechou 0,28% de alta. A gente falar aqui agora de China A50, que fechou a 0,03, não, esses números não são... Esses números são aqui os números de fechamento, vamos lá, eles são os índices futuros. O Nikkei 225 no Japão fechou em alta, isso que eu achei estranho, fechou em alta de 2,06% de alta. Xangai na China 1,35% de alta, agora sim. E aí um detalhe importante com relação a Xangai, Xangai fechou positivo hoje, 1,35%, mas lembrando que o mês foi negativo para o mercado chinês. E Xangai, especificamente, porque a gente tem vários índices por lá, Xangai fechou o mês com menos 7,77% de baixa.
no mês. Foi um mês pesado para a China com relação à intensificação dessa guerra comercial, China e Estados Unidos. Então isso deu uma complicada, deixou os mercados por lá bem tensos. Hoje melhorou e eu vou explicar para vocês os motivos. E China a 51 em 47. Agora sim, tudo certinho, as bolsas por lá fechando positivas. Muito em parte de um dado, isso que é o mais curioso, né? De um dado negativo, que foi o PMI industrial, né? Esse índice de gerente de compras por lá, que demonstra aí a questão de se a economia chinesa está enfrentando um momento ainda positivo ou cenário de contração. E a gente está no limite, na linha tênue. Foi o menor nível registrado, esse dado saiu ontem à noite, foi o menor nível registrado em 2 anos. A gente está na barreira, 50,2%. A gente veio com um número abaixo do esperado 50,8%, mas ainda acima de 50%, o que traz um alívio, que a gente não entrou em cenário de contração. Cenário, lembrando, só abaixo de 50 pontos, a gente entra em nível de contração da economia chinesa. Não chegou. O mercado respirou bem, não veio pior. E com isso, as autoridades chinesas vieram comentar que vão fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Óbvio, a expectativa de mercado é que mesmo com as medidas que o governo chinês quer implementar em questões de prover liquidez aos mercados financeiros por lá, promovendo um projeto de recompra de ações, financiando empresas literalmente privadas, dando suporte à parte de emprego, indústria, fomento do comércio exterior como um todo, dando suporte a empresas estrangeiras lá com capital estrangeiro. Todas essas medidas, questão de redução de compulsório, de incentivo à compra de automóveis, com a questão de redução de 50% do imposto, tudo isso dá sustentação para que você olhe e fale, beleza, os caras vão cuidar para o negócio não desandar. Porém, o que já vem ocorrendo é o que deve fazer com que a gente ainda assim passe por um momento de contração. O mercado já vem olhando e precificando isso. E já veio precificando isso há muito tempo. Então, a gente vê que mesmo se entrarmos em um nível de contração, os próximos dados chineses mostrarem isso, ainda assim pode haver uma questão de busca por barganhas por causa da queda pesada que já veio ao longo do mês aí na China. Então, às vezes o ruim não é tão ruim quanto se espera. Pode ser bom, como foi aí o resultado desse PMI industrial no dia de hoje da China. E isso pode auxiliar a gente aqui por causa das questões de demanda mundial de minério, questão propriamente das commodities nossas sendo demandadas em acordos aí que podem vir a surgir nesse governo Bolsonaro. Beleza, galera? Então, falando agora da parte de commodities, vamos aqui falar das bolsas de mercadorias de Dalian, na China, onde nós tivemos aí o fechamento do minério de ferro no dia de hoje, os contratos futuros do minério de ferro, que tiveram uma queda de 0,84% a 533,50 pontos. Então, minério de ferro hoje em baixa. Já o vergalhão de aço, negociado aí na Bolsa de Mercadorias de Xangai, fechou também com perdas aí de 52 yuanes a 4.172 yuanes por tonelada, ou seja, tivemos aí quedas para minério e queda para vergalhão. Agora 10 horas e 3 minutos, mercado abrindo, já chegando na faixa de 87 mil pontos. Ainda não abrimos aí Petrobras, Vale, Banco do Brasil, mas alguns ativos já estão abrindo e temos aí boas altas nesse momento. BR Foods, Embraer, BR Malls rodando bem, até mesmo os Minas, mesmo com a questão do minério, do vergalhão sofrendo. E parte de baixas são baixas muito leves por enquanto e nada voltado para 0,16 como Fibria. Dando continuidade aqui à parte de commodities, petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 0,23% de alta, 66 dólares e 31 centavos. E o Brent, 76 dólares e 11 centavos, aí, 0,26 de alta, o Brent referência na Inglaterra. Falando do ouro, a gente está com ouro a 1.217 dólares e 90 centavos, menos 0,38% para o ouro de baixa nesse momento. Falando do campo agora, entrando na parte de moedas e criptomoedas, a gente está pegando dólar nesse momento a 3,7068, 0,20% de alta, rompendo a barreira de 3,70. Vamos ver, ainda tem aí
muitas regiões de resistência, à medida que as notícias, mais uma vez, vão fluindo positivamente para a nossa economia, com anúncios de Bolsonaro, de novos ministros, de quem vai ser, ou o fluxo mesmo positivo que já está ocorrendo, isso pode segurar uma possível alta do dólar ou até auxiliar em processo de queda, como a gente viu aí. O mercado ainda está definindo o que fazer, mas está vendo o dólar estável dentro dessa barreira, 3,68, 3,70, está circulando dentro desse intervalo. O Bitcoin a 6.327 dólares e 50 centavos, menos 0,51% de queda. O Bitcoin nesse momento com uma leve baixa, nada muito pesado. Então, o que nós temos aí de cenário hoje é essa alta potencial da manhã e aí balizada também por alguns dados corporativos, como o próprio Santander, que registrou aí um lucro acima até do esperado, veio aí diferente do Itaú. Itaú, que é um banco grande, não registrou um número maravilhoso, um número espetacular, mas o Santander conseguiu mostrar um lucro relevante até, o mercado gostou do número e a gente pode ter aí um reflexo positivo disso. Foi um lucro líquido gerencial, que aí não exclui questão de ágio de aquisições, de 3,108 bi de reais no terceiro trimestre desse ano, valor 20,2% do que no mesmo período de 2017, veio em linha com as projeções de mercado, mas as questões de crédito que deram um aumento fizeram com que o mercado olhasse isso aí com melhores olhos. Também tivemos aí a Eco-Rodovias registrando lucro líquido de 94,7 milhões, teve queda em comparação ao período anterior. O mercado também já esperava essa questão de queda, achou que os resultados vieram aí relativamente sólidos, bons, o risco-retorno mostrando-se mais atrativo quando comparado a outros pares de mercado, então pode ter também algum tipo de reflexo positivo. Smiles reportou lucro líquido também de 212,1 milhões nesse terceiro trimestre, teve uma queda de 37,5% em mesma comparação no período do ano anterior. Então, mesmo vindo com lucro, foi abaixo do esperado. Mercado, vou ser bem sincero, não espero uma grande pancada aí para Smiles. O papel vem devendo bastante e pode aí ensaiar algum tipo de recuperação mesmo com esse nível. As questões que vão divulgando os números, o mercado vai respirando, os papéis aí que sofreram podem começar a ensaiar boas recuperações. A Arezzo registrou um lucro líquido, aí, uma receita líquida de 410 milhões, teve aumento de 10,7%, então é mais um dado também, mais uma empresa que registra um número positivo. A Eletropaulo registrou um lucro de 2,791 milhões no terceiro trimestre. Bom dia, André, seja bem-vindo aí à abertura. Uma queda de 95,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí o resultado reflete a questão do resultado financeiro negativo de 217 milhões. Então, a gente ainda tem aí algumas coisas a serem discutidas, mas foi um lucro líquido, considero bom. Cielo é que teve um lucro, mas o mercado já fica sempre olhando para frente, né? A guerra das maquininhas continua afetando. Foi mais um trimestre bem desafiador para a Cielo, em questões competitivas da guerra das maquininhas, mas estão vendo já algumas coisas que estão se acalmando, alguns cenários que poderiam ser piores e não foram, e isso pode auxiliar aí a Cielo a não ter um peso tão negativo quanto se espera. Já olhavam que o balanço poderia realmente enfrentar momentos aí de baixa, de queda, então vamos ver literalmente como vai ficar. Agora, uma notícia relevante que não é de balanço é a questão do Dória, o governador de São Paulo recém-eleito, que deve manter aí a Sabesp sob comando do Estado e ampliar no máximo a capitalização dela internacional. Então, a gente vê aí a questão de um cenário que vinha se desenhando como possivelmente positivo para uma privatização dela. O mercado gostaria muito disso, mas não vai acontecer. O Dória já sepultou isso e ainda trocou o presidente da empresa para Carla Bertocco. E isso aí, vamos ver como é que vai ser a repercussão dessas informações, desses dados. Eu vejo como algo que pode não soar tão bom assim quanto se pensa, mas vamos ver. O mercado sempre certo, sempre sábio, depende também da maneira como isso fosse privatizado ou se a troca de comando foi bem aceita pelo mercado. Nesse momento a gente está aí com a Sabesp a 1,52 de alta, vai
percutindo positivo, principalmente após aí o toque na abertura, na média de 20 períodos em 27,55. Se a gente conseguir romper aí essa barreira de R$ 28,30, a gente ganha aí fôlego até para poder atingir a região de R$ 29,00, onde está a média de 200 períodos. Beleza, galera? Então, agora a gente entrando aqui no campo de dados norte-americanos, o que vai sair, o que já saiu. A gente já teve, na manhã de hoje, mudanças de emprego no setor privado e registrou aí um aumento forte, um aumento robusto perante a expectativa que era de 188 mil, veio 227, demonstrando força aí no mercado norte-americano. E a questão do custo de emprego, custo, digamos, de absorver um funcionário no mercado, custo para você contratar, ele aumentou, foi para 0,8, que demonstra também um crescimento, a melhoria nos mercados norte-americanos. Isso incentiva a questão de um aumento de taxa de juros, o que não será bom para o nosso mercado, porque se você aumenta a taxa de juros por lá, você está incentivando a renda fixa mais segura mundialmente. Isso afeta a entrada de recursos dos mercados internacionais, e a gente aqui não menos, porque é um mercado mais arriscado. Então, a gente tem ainda 11,5 estoque bruto de petróleo com estimativa de queda, de diminuição dos estoques da quantidade. Lembrando que na semana passada veio 6,3 milhões de barris e nessa estão esperando 3,6. Então, é mais um dado para que você olhe o seguinte: se houver uma queda nesse tamanho, uma queda mesmo, ou vir uma queda acima do esperado, a gente tem uma projeção de aumento até do preço do petróleo. E se houver uma diminuição menor, ou seja, caiu, mas caiu menos, de 6,3 caiu para 5, estava esperando 3,6, a gente deve continuar aí com um processo de queda do barril do petróleo. Isso pode dar uma acentuada. Ok, pessoal? Então, para vocês saberem aí como que as coisas estão rodando nesse momento. Hoje, com relação aí a papéis, a gente já tem aí bons papéis já. Agora a Petrobras abriu 28,25, vamos diretamente dar uma olhadinha aí nela. Papel abriu com gapzinho de alta, abriu nessa margem de 28,25. Márcio, para onde que esse ativo pode ir? Galera, no melhor momento ele pode atingir aí o último pico recente que a gente teve em 28,75. E tão somente acima dessa margem, acima desses 28,75, que a gente vai ter aí uma projeção melhor se realmente o ativo conseguir passar dessa barreira. E aí a gente pode caminhar para 29,50, R$30. Então tem essas condições, ainda tem essa margem, tem espaço para atingir esse nível de preço. Até lá a gente fica olhando, ver se realmente vai conseguir. A bolsa está em 87.907, chegou a 88.028, ainda não chegamos no último topo histórico. A maioria dos papéis aí vão subindo, pouquíssimos estão caindo, até aqueles que são atrelados aí a dólar estão com baixíssimas quedas. Então vamos ver como é que as coisas vão caminhar, se a gente vai dar continuidade de alta. Mais uma vez, eu gosto de reiterar bastante isso para vocês, porque o mercado está muito volátil, e tudo pode ocorrer. A princípio estamos com um viés positivo, as coisas podem dar continuidade em alta, mas cautela em canto de galinha não faz mal a ninguém, galera. E eu sempre vou bater nessa tecla aqui para vocês e com vocês. Então, Petrobras, se vir aí realmente a perder a região de 28, pode voltar para 27,50, e aí eu somente boto o compro para esse papel acima, e pelo menos vamos botar aí acima desses 28,33, pode correr para 28,75, nada gigante, mas para quem gosta de fazer um day trade é uma alternativa. Com relação à própria Vale, o ativo que foi 54,66 na máxima de hoje, 54,44 nesse momento, foi a 54,27. Se permanecer, se perder esse 54,27, pode chamar uma venda para o ativo, rumando a 53,50, depois 52,60. Então, olho vivo. Para cima, a gente rompendo a máxima de hoje, dos 54,66, 54,80, dentro dessa faixa, podemos aí correr rumo a 55,15, nada demais, onde a gente vai ter uma briga, porque é onde está a média de 8. Rompida essa barreira, a gente corre aí para 55,80 e depois pode chegar até 56,59. Então, passando cenários de altas e baixas para o dia de hoje, porque
tá com cara de ser um dia aí bem mexido a princípio. Vamos ver como é que as coisas vão rodar pro dia de hoje, beleza, galera? Com relação aí a Gol 4, tem ficado na crista da onda aí dos investidores, o ativo tá batendo agora R$ 18,74, e dentre nessa continuidade ele pode, no momento bom aí, conseguir romper essa barreira de R$ 18,80, R$ 18,90, caminhar para R$ 19,15, R$ 19,30, que foi o último topo recente. Rompida essa margem, consegue pressão para R$ 19,50, até mesmo R$ 19,70. Beleza, pessoal? Então, eram essas aí as dicas para passar para vocês a respeito desse início de pregão, dessas informações todas. Tendo dúvidas, questionamentos, outros tipos de informações, fiquem extremamente à vontade para me perguntar aqui nos comentários. Eu venho, ou por intermédio dos comentários, ou numa live de fechamento, auxiliar vocês aí a dirimir essas dúvidas e cada vez mais vocês ficarem seguros e tranquilos para entrarem nesse mercado, conhecerem melhor o mercado de renda fixa, como eu já falei. Temos diversos vídeos aí no nosso canal, na página da Mais Money, no Facebook. Então curtam. Também temos o canal do YouTube, a gente está subindo os vídeos voltados às dicas e informações para lá também, ok? Grandíssimo abraço a todos, excelente dia, bons negócios, bons trades e vamos em frente. Até mais tarde, galera. Tchau!